Vamos falar agora a respeito do setor florestal, sobre aspectos de produção, destinação da madeira e também o que podemos esperar desse setor. Para falar a respeito deste assunto, o nosso convidado de hoje é Celso Medeiros, ele é engenheiro florestal e conversa conosco aqui no Agricultura BR a respeito deste assunto. Celso, obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, no nosso programa. Bom, você falou do OMS, o Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior crescimento dentro desse setor, há vários projetos, empresas multinacionais que operam em determinadas regiões do estado. E isso trouxe ali um grande desenvolvimento tecnológico, de genética, de processamento, que faz com que os resultados sejam esses que nós estamos acompanhando agora. Qual foi a grande mudança na produção, na matriz econômica, para fazer com que o setor florestal tivesse esse desempenho que nós temos hoje, Celso? O setor florestal, ele praticamente foi instalado aqui no Mato Grosso, era Mato Grosso, na década de 70, com plantios seminais, florestas de via semente. A partir da década de 90, nós entramos com plantios clonais, onde você tem materiais já disponíveis para cada segmento, principalmente no setor celulose, de papel e celulose, que investiu muito nesse segmento de produção de novos materiais específicos para a cadeia produtiva da celulose. Entendemos que houve um grande crescimento com a entrada das empresas de papel e celulose no Mato Grosso do Sul, mas que nós temos muito a crescer ainda, principalmente em melhoramento genético, alteração genética e pesquisa de modo geral. Tá certo. O Mato Grosso do Sul está bastante concentrado no eixo Campo Grande, Três Lagoas, em relação à produção florestal, mas começou a ter possibilidades tanto em outras regiões do estado, né, através de integração lavoura, pecuária e floresta, e também outras possibilidades que não a produção de celulose. Como é que isso tem funcionado nessa produção de campo, Celso? Acho que isso é importante frisar, é que em outros países, quando você planta uma floresta, ela não é visada só para celulose. Você tem que agregar valores naquela floresta. Ou seja, a primeira tora, quando você derruba uma árvore, a primeira tora tem um diâmetro maior, ela vai para serraria, uso múltiplo. Isso nós não temos ainda. Toda a nossa cadeia produtiva hoje é voltada especificamente para a produção de celulose, ou seja, você cortou uma floresta, ela vai a sua totalidade da madeira colhida vai para a celulose. Isso existe uma possibilidade, uma tendência muito forte que nos próximos anos isso tenha agregar valores. Mesmo as empresas de papel e celulose terão essa tendência, isso vai agregar valores no próprio negócio da cadeia produtiva do papel e celulose. E também o que tem mudado bastante no estado é a integração lavoura, pecuária, floresta, principalmente a pecuária, floresta, porque os nossos solos são no eixo, na cadeia, no eixo Ribas do Rio Pardo, a Três Lagoas, onde as florestas predominam, são solos bastante arenosos, onde existe uma dificuldade muito grande de você produzir grãos devido à sua fertilidade, problema de déficit hídrico. Isso, a floresta encaixou como uma luva ali. Então, nós temos materiais genéticos adaptados a déficit hídricos, tecnologia disponível para isso. Então, é um mercado bastante crescente e, principalmente, nós temos que entender que a integração pecuária-floresta vai crescer para que você não tenha grandes maciços florestais homogêneos. Essa heterogeneidade entre pastagem, mata nativa e a pecuária, isso é fundamental para que você não tenha desenvolvimento maciço de pragas, de doenças. Quando você tem essa alternância de cultura, isso é muito importante para o desenvolvimento e a sustentabilidade do segmento. E aliado a isso, o país, nos próximos anos, nós deveremos ter um
crescimento significativo, pelo menos é o que esperamos. E um setor que deverá crescer bastante é o setor de geração de energia elétrica através de biomassa. Todas as usinas de açúcar e álcool do estado estão produzindo e passarão a produzir energia. Essa produção de biomassa é tão importante que, de acordo com os dados da Biosul, em termos de eletricidade, o Mato Grosso do Sul produz através de biomassa das usinas que já jogam na rede, já é autossuficiente. Já tem uns números positivos muito interessantes. Nós temos aprovado aqui no estado aproximadamente 10 termoelétricas, esperando o momento exato para entrar no mercado, ou seja, quando os valores praticados pelo valor do quilowatt ou megawatt for aceito, pagar as contas, essas indústrias, essas termoelétricas deverão entrar no mercado, principalmente de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Existe uma expectativa, só para você ter uma ideia, que 2 usinas que estão licenciadas entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, Água Clara, tocarão Campo Grande, a energia total de Campo Grande. Duas usinas. Isso é questão de tempo. Fantástico. Com o mercado nosso, com o crescimento do país, isso entra em atividade, é questão de tempo. Isso, para mim, é muito claro que vivo no mercado, isso é muito claro que isso nos próximos 5, 10 anos entra. Acho até que o mercado da energia elétrica será regulado pela biomassa do eucalipto. Celso, qual que é o próximo passo? Nós já tivemos aí algumas, podemos chamar de revoluções, né, da exploração, do cultivo, da escolha da madeira, também genética, agora de negócios. Qual que é o próximo passo dentro da floresta plantada no Brasil? Ok. Toda a floresta, principalmente as florestas plantadas de eucalipto, o seu crescimento, a sua produtividade, ela é regida pela precipitação. O que chove na sua região é o que rege, mesmo com solo bom ou ruim, o que rege é a precipitação, a quantidade de água que cai na sua região e sua distribuição. Isso é o fator limitante que rege produtividade de madeira. O grande passo, então, quando a gente fala na tecnologia atual versus a chuva, nós não atingimos a nossa capacidade produtiva. Só para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul, a produtividade média, incremento médio anual, é próximo de 33, 35 metros cúbicos por hectare ano. Nós podemos chegar próximo dos 40, 45. Como? Com melhoramento genético, com fertilização, com técnicas que praticamente já estão disponíveis, principalmente com fertilizantes de liberação controlada, novos clones que, inclusive, estarão sendo mostrados aí na próxima semana com um simpósio que vai ocorrer aqui em Campo Grande, através do Senar e a FamaSul, onde que nós vamos mostrar a produção de madeira, da muda à produção da madeira, propriamente dita, serraria, celulose, uso múltiplo. Então, isso, nós estamos atingindo quase a nossa capacidade produtiva, dá para crescer um bocado ainda, mas a grande revolução que deverá acontecer nos próximos anos é você mexer na genética da planta, alteração genética. Essa é a grande sacada dos próximos 10, 15 anos, onde o investidor vai trabalhar com serraria. Eu quero um clone que tenha característica similar, por exemplo, ao mogno, a madeira mogno. Isso vai ser possível, já é possível, tranquilamente produzir madeira com a característica desejada para cada segmento.